Bom, primeiro vamos tocar em um assunto fundamental, que não pode ser esquecido. O Mauro Cid é um militar. Portanto, acho que além da questão familiar, irá pesar muito na sua decisão como ele irá se comportar como militar. Militar golpista, militar que ajudou a tramar o golpe, militar de extrema direita, mais militar. E aí o seguinte, a primeira pergunta que se fará, porque ele, mesmo condenado no futuro, acho que precisará, no seu âmago, de uma certa aceitabilidade no seu meio de origem, no meio do seu pai, etc. Como um militar deveria se comportar? Esta será, na minha opinião, a condução. E aí a minha pergunta é: ele, como militar, ele foi disciplinado, ele cumpriu as ordens ilegais do Bolsonaro, do seu comandante-chefe? E se ele disser, por exemplo, no depoimento, olha, não é verdade que o meu comandante não me deu ordem, eu cumpri a ordem dele. Evidente que, lembrando aqui o Tribunal de Nuremberg, a banalidade do mal, o cumprimento de ordem legal não isenta da pena, mas, de qualquer maneira, deverá ser levado em conta no momento da sua fixação. E ele, perante os militares, deixará claro que é a verdade dos fatos, que ele cumpriu todas as ordens do Bolsonaro, ao qual ele estava submetido. Do contrário, ele vai se calar como militar diante das perguntas? Ou ele vai dizer que foi indisciplinado e resolveu por conta própria expor o seu comandante? Portanto, acho que há um grave risco ao Bolsonaro de que não é uma delação premiada, mas de que o militar diga: eu cumpri ordens do meu chefe. Acho que isso seria não só juridicamente melhor para ele, não isenta de pena, mas da posição dele perante os seus pares militares. Perfeito, doutor Fernando Fernandes. Inclusive, ele conta com isso, com a salvaguarda do próprio cargo. O cargo dele é ajudante de ordens. A natureza do cargo é obedecer. Então, isso reforça mais ainda essa sua tese de respaldar a obediência militar baseado nas obrigações do seu cargo. Então, ele teria, digamos assim, um álibi muito natural nessa questão, né, para dizer a verdade. Pois é, ele, por evidente, que nenhum militar deveria cumprir ordens ilegais, seja de falsificação de vacina, Sim. seja de tentativa de golpe, não deveria cumprir ordens ilegais. Isso não isenta de pena, mas o fato é que ele foi traído pelo seu comandante. Aliás, vamos colocar claramente, o Bolsonaro sempre foi um péssimo militar. Foi expulso das Forças Armadas, cometeu atos inglórios às Forças Armadas brasileiras. Agora, se ele fosse um homem em relação aos seus atos, ele diria no depoimento: as questões ilegais feitas pelo Cid foram ordem minha, Bolsonaro. E ele não fez. Ele deixou o seu comandado, que recebeu ordem direta dele, sobre as consequências diretas. Ele lavou as mãos em relação às suas ordens ilegais. E isto talvez pese muito no depoimento, porque nós estamos em algo diferente aqui. É a primeira vez que nós estamos vendo um militar, depois da redemocratização, em tão alto cargo, ser submetido às autoridades civis. Isso decorre da decisão do Alexandre de Moraes,
que, a pedido da Polícia Federal, deixou claro que os atos golpistas realizados por militares são de competência do Supremo Tribunal Federal e da Justiça Comum. Corretamente, porque os militares servem às instituições civis, são empregados das instituições civis. Portanto, é a nós, civis, que cabe o julgamento, exceto quando for interna corporis da instituição, entre militares ou contra bens militares. Aliás, está na hora de decidir o fim da justiça militar em tempo de paz. Mas isso vai contar muito no depoimento do Cid, porque é a primeira vez que um militar está sendo colocado em julgamento. Não está em julgamento ainda, mas está submetido às autoridades civis, e ele foi colocado no fogo pelo seu comandante. Disse o comandante, ele agiu por conta própria, o que é uma desonra ao Cid. A sua defesa moral dentro do meio militar está em esclarecer que ele cumpriu ordens do seu comandante. Vai ser condenado em relação a todas as ordens que cumpriu. Mas para o meio militar, ele terá esse atenuante. E ele Perfeito. Pode ser demitido depois. Sim. Veja, há um detalhe aqui fundamental. Depois do procedimento no âmbito da justiça comum, diante do seu desdobramento, ele vai ser julgado pela justiça militar. A sua demissão, ao fim, é feita pela justiça militar. Portanto, talvez uma saída para ele não ser demitido lá no meio militar, depois da sua condenação, seja o cumprimento de ordens. É algo que a justiça castrense vai ter que decidir. Só que há um sério risco aos bolsonaros ele dizer a verdade. A verdade em relação ao cumprimento das ordens ilegais do Bolsonaro, que determinou a falsificação e a inserção dos dados falsos da vacina. E se não fosse assim, não teria tido uma ordem assinada pelo Bolsonaro de sigilo da sua carteira de vacinação. Por que ele decretou pessoalmente sigilo? Porque daí não foi um ajudante de ordem. Uhum. É porque ele estava querendo ocultar exatamente a ilegalidade cometida da falsificação. Não há outro, não tem assinatura do Cid nesse decreto de sigilo. A assinatura é dele, Bolsonaro, é um ato próprio do presidente da República. Quer dizer, então, que se ele falar a verdade vos libertará Cid e prenderá Bolsonaro. Ele que tanto falou, Michele Bolsonaro, quantas vezes em 4 anos a gente ouviu, né? A verdade vos libertará. Nesse caso, o ex-presidente vos prenderá.